Olá, vamos fazer um bolo de pote ficar mais lucrativo e mais charmoso? Então a gente vai dar um up naquele seu bolo de pote. Ah, eu já tenho uma massa, beleza, mas se você não tem, não se preocupa. Nós vamos fazer também uma massa, tanto uma massa de bolo que não vai congelar se você colocar na geladeira, vai ficar ainda gostosa, é muito legal. Tanto a massa também para você poder fazer essas belezuras florais. A gente vai fazer uma flor e uma suculenta e muito mais detalhes que você pode lucrar mais aí na sua própria casa. Vem comigo? Meu nome é Nana Goese, sou chefe confeiteira, sou especialista em flores de açúcar e aqui vamos ter a medida certa para você fazer sucesso nos seus bolos de pote. Bem, agora vamos fazer aquele bolo que eu falei que você pode colocar na geladeira e não vai ficar duro. Parece mentira, mas não é. Por quê? Esse nosso bolo é a base de óleo. Então, imagina, se você coloca um óleo na geladeira ou fora da geladeira, ele não vai ficar duro. Então, é uma massa bem interessante para você poder fazer nos seus bolos de pote. Ai, Nana, mas eu já tenho um bolo bem legal que eu gosto. Tudo bem, pode fazer. Essa aqui é uma experiência, se você não tem ainda essa receita, faz porque você vai gostar, é um bolo muito gostoso. Você vai colocar, nessa ideia do nosso bolo, é fazer a massa, depois a gente vai fazer um recheio, mas a gente vai usar esses potinhos aqui, ó, que vocês estão vendo, tanto de vidro, ou mesmo assim, você vai fazer um bolo de pote um pouco mais atraente. Então, a ideia é que você possa fazer o seu bolo e se você precisar fazer em grande quantidade, fazer antecipadamente, você vai poder colocar na geladeira e ele não vai ficar duro. O seu cliente pode pegar tanto ele geladinho ou ele fora da geladeira, não tem problema algum, tá? Essa é a nossa ideia desse bolo à base de óleo. Se você tiver já uma receita, não se preocupa, guarda aí, aprenda essa aqui também e coloque em prática com a gente, beleza? Então, vamos aos ingredientes. Nós vamos usar 300 gramas de ovos, é aproximadamente 6 ovos, 380 gramas de açúcar, 40 gramas de cacau black, que é essa belezura aqui, gente. Ele é muito bom, ele dá um sabor muito bom e fica bem pretinho, mas cuidado. Ele é bom, mas exagerado, ele é um perigo. Então não exagera, ok? 40 gramas de cacau black, 80 gramas de chocolate em pó, água morna, farinha de trigo, que é 250 gramas, fermento em pó, 15 gramas, uma pitadinha de sal, que é 0,5 gramas, e 28 gramas de óleo vegetal, tá bom? Da sua preferência. Bom, agora a gente vai bater os nossos ingredientes. Se você não tiver uma batedeira, consigo fazer na mão? Consegue. Vai fazer uma academia já na hora, assim, lá batendo com fouet. Mas se você tiver uma batedeira, fica mais fácil para você poder colocar. Você não tem tantos problemas se você bater todos os ingredientes como a gente vai fazer na sequência aqui, ok? O importante é que determinados ingredientes a gente tem que bater um pouquinho mais para que ele emulsifique, fique mais leve também na sua receita. Se você for na mão, vai ter que dar uma batidinha boa também com os ovos e o açúcar. Se for na batedeira, você pode dar uma batidinha. Agora, um detalhe, se você é daquelas que, nossa, o fermento tem que colocar devagarzinho, realmente, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado ao final. Mas você sabia que nessa receita aqui eu já coloco o fermento junto com a minha batedeira aqui, bato? É meio escandaloso, mas você vai entender porque no final, ok? Isso aqui é para você pensar em linha de produção. Provavelmente você que está aí, eu trabalho aqui em casa, eu faço meus bolos só para minha casa, ou então eu faço para poder vender. É uma ideia interessante para você fazer em linha de produção. Ou mesmo não perder tempo. Olha, mesmo eu sendo mãe, eu sou mãe solo de 2 baixinhas, independente se eu faço em casa ou não, não gosto de perder tempo, a gente não tem tempo. Então a ideia de você ter uma batedeira é interessante e você também agregar os ingredientes da forma que eu vou fazer, uma forma mais rápida. Eu vou fazer só uma receita, a minha batedeira só comporta uma receita? Tudo bem. A minha batedeira é maior, eu consigo fazer 2 receitas? Consegue. Mas lembre desse processo de você colocar os ingredientes da forma que eu vou fazer, ok? A gente vai abrir agora os ovos. Se por acaso você é uma pessoa, não vou falar corajosa, meio assim, que faz as coisas de uma forma um pouco desafiadora e pega os ovos de uma vez, cuidado, porque nem sempre os ovos estão tudo em perfeitas condições. Então, eu prefiro sempre abrir os meus ovos num potinho e colocar um a um, mesmo que eu vá bater todos, porque já aconteceu comigo isso, gente. Já abri todos e o último estava estragado. Você não precisa passar por isso. Então, a ideia é, pega os ovos, abra tudo e coloca aqui que você vai ter mais certeza. Combinado? Vamos abrir então os ovos. Nessa receita, nós vamos colocar o equivalente a 6 ovos, que dá aproximadamente 300 gramas de ovos, ok?
e eles são inteiros. Você não precisa separar. Todos os ovos aqui, se eu for fazer 2 receitas, posso colocar aqui 12 ovos, ok? E agora a gente coloca o nosso açúcar. Esse açúcar, eu estou usando aqui o açúcar refinado. Se você tiver, eu gosto de usar outro tipo de açúcar, pode também, mas ele fica uma consistência um pouquinho diferente. Não é um problema, ok? Eu gosto de usar um açúcar mais saudável. Açúcar é açúcar, mas você pode usar então, é um açúcar cristal? Pode fazer. Vai ter que bater um pouquinho mais. Esse aqui vai ser mais fácil de bater, ok? Vamos bater? A ideia é que a gente vai bater aqui até ele dar uma dobradinha, ele ficar mais fofinho. Ó, vamos dar uma olhadinha como ele tá aqui. Eu vou abrir só para vocês poderem ver. Quem tá no braço, parabéns, fez o exercício do mês. Quem tá na batedeira fica mais prático, tá bom? A gente bate e tá, vocês viram que dobrou, quase triplicou de tamanho. Agora o que eu vou fazer? Posso fazer na mão, se você estiver fazendo na mão, continua fazendo assim. Se não, você pode fazer na batedeira também. Ó, a gente vai bater o chocolate, tá? Lembre-se, como ele é muito fininho, se você bater de qualquer jeito, vai, ó, sujar tudo. Eu falo por experiência própria, gente, já fiz isso muito. Então a gente vai bater o quê? Chocolate black e o cacau normal. Eu não tenho chocolate black, nunca vi. Tudo bem, você pode fazer então a proporção então total, tá? Que a gente falou para vocês a quantidade só de chocolate, tá? De cacau em pó. Se você fizer só com cacau em pó, o seu bolo vai ficar um pouquinho mais claro. Não vai ficar sem sabor, ele vai ficar. Mas, gente, o cacau black, ele dá um sabor e uma cor bem legal. Vocês já viram que as pessoas comem primeiro com os olhos? Então, isso aqui, na hora, dá um impacto assim, nossa, que bolo chocolatudo. Só por causa da cor? Então, isso aqui é uma tática bem legal. Um detalhe importante, chocolate black demais, ele pode amargar. Então tem que ter cuidado, ok? Então essa quantidade, ou um pouquinho menos se você quiser, não tem problema. Então a gente vai colocar aqui nosso chocolate black. E o nosso cacau em pó. Eu tô usando 50% ou 70%. O ideal, se você tiver 70%, 75%, pode colocar, tá? Eu só tenho 50%. Coloca. Não deixe de fazer o seu bolo por causa disso. Vão ter texturas diferentes. Se no seu caso você está fazendo esse bolo para sua família, não tem tanto problema. Mas se você estiver fazendo para poder vender, ter a sua renda, você precisa atentar que eu vou fazer sempre com 50%? Ok, meu cliente gostou do meu bolo com 50%? Continua fazendo, porque é um padrão. Se você não fizer com padrão, depois o seu cliente, nossa, aquele bolo tá maravilhoso, eu quero de novo. Aí de repente você usou de 50%, agora você colocou black e você não tinha colocado antes, vai ser um impacto. Então para você continuar o padrão, escolha bem os ingredientes e continua fazendo, fez um teste, deu certo? Continua, beleza? Agora a gente vai bater. Eu bati até ele incorporar bem. Olha como ele fica bem escurinho. Olha que delícia. Então ele dá... Se caso a sua batedeira você achar que não bateu tudo direitinho, bate aqui, ó, para não ter gruminho nenhum, ok? Ó, os ovos ainda continuam emulsificados. Não deu nenhum impacto, ok? Bati direitinho. E agora a gente vai colocar a farinha. Essa farinha eu posso agregar só na mão? Posso. Mas se eu estiver fazendo em linha de produção, para vocês não perderem tempo, é possível sim fazer na batedeira. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a farinha. Opa! Pequeno acidente de percurso. Porque sem emoção não é a mesma coisa, né, meu povo? Agora sim, vamos lá. A gente vai colocar a farinha. E eu vou colocar também a nossa pitadinha, né, que é 0,5 gramas de sal. Nesse momento aqui. Se eu estiver batendo na mão, não tem problema, né? Com fouetzinho que fica mais fácil. Eu vou mexendo e vou agregando a minha água morninha. Não coloca água quente demais, é morna. Morna para temperatura ambiente. Mas minha temperatura ambiente aqui é meio fria. Então dá uma esquentadinha, tá? Não vou colocar água direto, por quê? Se eu colocar água direto aqui, coloquei o salzinho, tá? Pode fazer gruminhos na minha farinha. Então, o ideal, eu dou uma mexidinha na mão ou na batedeira, e aí sim eu vou agregando a minha água. Que aí ele vai mexendo e não tem gruminhos.
porque não dá certo se você fazer um bolo e ele ficar cheio de gruminhos por causa da farinha que ele capsulou. Então a gente não quer isso, ok? Então eu vou dar uma mexidinha, ó. Isso aqui é potente, hein? E vou colocando minha água. Tá baixinho, vou aumentar. Você pode continuar batendo, ok? Eu só parei aqui para você me ouvir. Você pode continuar batendo e aí você vai agregando aos poucos o óleo e vai batendo. Lembra que eu falei para vocês que fermento a gente deixa no final, bate com delicadeza e tal? Esse tipo de massa aqui, como eu faço, e eu vou fazer em grande quantidade, aqui eu tô fazendo só uma receita, tá? Mas no meu ateliê eu faço em grande quantidade. Eu pego o meu fermento e eu misturo na batedeira. Mas eu vou ficar batendo, batendo? Não. Se eu percebi, a minha massa tá bem incorporada, tá bem misturadinha direitinho, eu vou colocar o meu fermento e vou dar tipo um sustinho, mas ele vai me ajudar, que ele já vai bater. O problema aqui, se eu colocar um fermento, mexer, e depois eu vou preparar as minhas formas, esquentar o meu forno, deixar ele muito tempo parado, esse é um problema que ele começa a emulsificar, vocês vão ver a diferença, tá? E ele pode perder a fermentação. Então, antes de você colocar, viu que o forno está aquecido? Aqueça. Antes de qualquer coisa, verifique se está tudo certinho. Então, antes do nosso preparo, deixa aquecendo o seu forno. Pega a sua travessa, que a gente vai pegar uma travessa aqui de 15 centímetros. Eu posso fazer 2 de 15, 3 de 15, dependendo da altura que você vai fazer. Aqui, como eu já vou fazer bolo de pote, não tem tanto problema em questão de estrutura que eu vou fazer. Mas a gente prepara a nossa forma. A gente tem essa aqui de 15, eu vou preparar. Como que eu vou preparar? Eu vou colocar gordura, posso colocar manteiga com farinha, ou mesmo um spray. Eu adoro meus desmoldantes, vai ficar mais prático, mas eu vou colocar só aqui embaixo, não nas laterais, ok? E aí sim, tá tudo preparado? Sei que tá tudo certinho? Vou colocar meu fermento e vou bater rapidinho, ok? Dê uma olhadinha como tá. Ó, a minha massa tá assim, ó, tá bem incorporada, ok? E ela é meio líquida mesmo, tá bom? É uma massa à base de óleo, ela é líquida mesmo, ok? E agora a gente vai colocar o fermento. Posso misturar na mão? Posso. Mas aqui eu vou mostrar para vocês que ainda é possível e não vai estragar, ok? Ó, fermento. Se a sua batedeira é muito forte, dá uma misturadinha só rapidinho aqui, ó. E aí eu vou abrir. Rapidinho. Só isso. Foi super rápido e misturou tudo. Isso a gente pensando em linha de produção. Você não ficar perdendo muito tempo. Aliás, tempo é dinheiro. Tempo é família, tempo é qualquer coisa que você puder fazer mais rápido, vale a pena, ok? E agora a gente vai passar para nossa forma. Ó, deem uma olhadinha como ela tá. Aqui ela tá ok, mas o fermento ainda não começou a agir. Se eu demorar muito para colocar no meu forno, o problema é que ele começa a agir, vocês vão ver que ela vai começar a ficar mais cheinha, tá? Então, esse momento aqui eu vou colocar nas minhas formas. Posso colocar em 2, 3. Esse aqui, como é forma que a gente vai colocar, eu gosto de colocar sempre em 3 de 15. Você pode fazer em mais, maior também, não tem problema, ok? Vamos lá. Olha como agora o fermento está começando a agir. Então, esse momento aqui vocês não podem deixar passar, ok? Ele está começando a agir. A gente misturou. E olha como ele fica até mais grossinho a minha massa. Eu vou colocar nas minhas forminhas, eu vou colocar em 3 de 15 centímetros aqui, ó. Tem desmoldante lá atrás. Se eu tivesse fazendo um bolo com estrutura de pasta americana, eu tava aqui medindo também a quantidade de massa para cada forminha, tá? Vocês podem fazer isso daqui também. E agora, vamos colocar para assar.
Bem, agora nós vamos fazer o recheio. Provavelmente você deve ter já acompanhado vários recheios aqui no canal. Esse aqui é o brigadeiro convencional, só que a gente vai usar creme de leite. E aí, você é do creme de leite ou sem creme de leite? Porque tem uma questão aí, se o pessoal faz brigadeiro com ou sem, a gente vai fazer com. Ah, mas eu sei fazer brigadeiro, mas a gente quer mostrar para vocês em questão de linha de produção. Você tem o mesmo 24 horas que eu, mas a gente quer aproveitar melhor, não é? Então, perder tempo é uma coisa que a gente não quer. Então, a ideia nossa aqui também é mostrar para você que tem outras possibilidades. Às vezes você vê lá, ai, tem um fulano de tal que faz tão rápido, vários recheios, massas, como que ele consegue fazer isso? Tem alguns segredinhos que eu vou te mostrar aqui agora, beleza? Então o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que eu estou com equipamento e com os ingredientes, né? Esses ingredientes nós vamos usar nessa panela, panela elétrica. Já ouviu falar de panela elétrica? É possível você fazer tanto na panela elétrica quanto na mão. Você não precisa ter necessariamente isso aqui para fazer. Mas imagina você colocar o seu brigadeiro e não queimar a sua mão, poder fazer outras coisas. Essa é a ideia. Eu sou muito agradecida, porque olha, uma pessoa que queima a mão sou eu. Então isso aqui me ajuda bastante. Se é o seu caso, isso aqui vai te ajudar. Vou te mostrar essas possibilidades de como você fazer e também a gente vai fazer um brigadeiro. Eu, quando era na infância, eu não usava creme de leite, mas eu vou usar e não vou deixar esse brigadeiro a ponto de brigadeiro. A gente fala muito aqui, né? O Brasil fala muito em questão de brigadeiro, essa quantidade de ingredientes, né? Esses insumos, mas a ideia é eu vou fazer ele um pouquinho mais mole, não vai ser para enrolar. Então esse caminho de Moisés, que você já ouviu falar, né? Que para brigadeiro, ou então um ponto, né? Que a gente abre e cai em bloco, eu não vou chegar nesse preparo. Eu quero deixar ele um pouquinho mais fluido. Fluido não significa necessariamente que ele vai cair, mas como eu vou fazer bolo de pote, eu consigo fazer sem uma estrutura muito firme, para como se fosse um bolo, que vai ter uma outra aula que vocês vão ver também, um bolo mais estruturado. Então, um bolo mais estruturado, eu vou fazer um recheio não a ponto de brigadeiro enrolar, mas esse aqui eu consigo também deixar ele um pouquinho mais fluido, ok? Então, vamos mostrar os ingredientes para vocês. O que nós vamos usar? O nosso famoso leite condensado, vai ser 790 gramas de leite condensado, 400 gramas de creme de leite, 80 gramas de chocolate em pó, esse daqui. Vocês estão vendo aqui de novo o nosso chocolate black, eu gosto, gente, assumo. 20 gramas e 30 gramas também dessa manteiga aqui, é da Manteigaria Nacional, que eu amo. 30 gramas dessa manteiga, ok? Nós vamos usar esses insumos para fazer o nosso brigadeiro, né? O nosso recheio de brigadeiro. Recheio de brigadeiro, recheio, qualquer tipo de recheio que eu vou fazer num bolo de pote, eu posso colocar ele tanto mais cremoso, mais molhadinho, eu não tenho tanto problema em questão de estrutura. Então esse tipo de preparo que a gente vai fazer é mais sossegado, mais tranquilo. Então você não precisa ter tanto esse medo. Como que eu vou montar isso aqui, tudo que vocês estão vendo? Existem outros tipos de panela, o que eu estou usando aqui é da Malta, tanto esse da Malta pequenininho, maior, assim, a gente vai fazer um menorzinho aqui. Eu vou montar para vocês verem. A gente tem tanto esse aparelhinho aqui que ele vai ligar em questão de potência, eu tenho este motor aqui também, a espátula, que ela vai fazer para mim, que ele vai começar a fazer direitinho, e a nossa panela. O legal é que essa panela aqui, ó, ela é fundo grosso. E ela vai conseguir deixar ele bem quentinho aqui, ó. Vai ficar numa temperatura interessante e não vai grudar. Eu não preciso ter necessidade de ficar toda hora mexendo, ok? Nana, não tenho essa panela, nem sei onde procurar. Qualquer coisa depois pode entrar em contato com a gente vai te ajudar. Mas não deixe de fazer. Você vai fazer da mesma forma na sua panela convencional. Se você tiver em casa uma panela de fundo grosso e outras mais fininhas, prefira o do fundo grosso. Eu vou fazer para a minha casa, então não tem tanto problema, eu vou usar qualquer tipo de panela. Ok, mas se você estiver fazendo para realmente trabalhar com isso, providencie uma panela para você fazer só alguma coisinha assim, só de doce ou só de salgado, porque tem pessoas que é um pouquinho mais sensível. Então aqui é para você lucrar, não ter dor de cabeça. Então aproveite sempre, pegue uma panelinha só para você fazer isso, ok? A gente vai juntar todos os ingredientes, vou mexer antes de colocar ela realmente funcionando. Por quê? Eu vou ajudar ela só a dar uma mexidinha para poder só misturar um pouquinho e depois a gente colocar no forno, ok? O fogo tem que ser muito alto. Você pode colocar alto, porque ele vai realmente segurar a temperatura. Então eu posso deixar alto e vou deixar ele mexendo. Vocês vão ver também os preparos, como que ele vai ficar ao tempo mexendo. Combinado? Vamos lá então. O que eu vou fazer? Vou colocar, literalmente eu vou mexer, tá? Todos os ingredientes. Um bom leite condensado,
Se você tiver um integral, o melhor, pelo menos ele fica mais fácil, mais rápido na questão do seu preparo. Aqui na minha região não tem mais, tá tudo semi. Tudo bem, use o que você tem, ok? Para um bolo de pote não tem tanto problema por causa da estrutura, ok? Creme de leite. Ah, esse creme de leite qual que é? Aquele de caixinha, tá? Que não tem aquele sorinho. É mais prático também você fazer. O nosso chocolate. 50%, 70%, 100%. Quanto mais porcentagem de cacau, mais forte ele fica, ok? E depois o nosso chocolate black. Para dar aquela corzinha mais escurinha e ficar forte também. Leite condensado. São duas latinhas, tá bom? Mas aí você vai vendo também a quantidade, fica mais fácil para você equilibrar as suas receitas, ok? Se você tiver um fouet, sentir mais segurança, porque tem alguns gruminhos, pode colocar também, tá? Aí a gente vem com a manteiga. Se tiver a manteiga em pomada, o que é pomada? Você deixou ele fora da geladeira, então ele ficou mais a temperatura ambiente. Agora, como vamos montar essa belezura aqui, que facilita a minha vida e não queima minhas mãos. Ele tem um motorzinho, e aí ele tem a espátula que eu vou colocar aqui, ó. Então eu vou colocar e vou encaixar aqui nesse, ó, e virei. Tá encaixadinho. Aí, ó, eu venho, vou encaixar aqui atrás, ok? Depois eu vou encaixar aqui, beleza? Encaixadinho, ele vai começar a mexer. Só que eu preciso colocar o motor. Sem esse motor, é uma panela normal, como qualquer outra. Mas, colocando o motor, eu preciso pelo menos de uma tomadinha pertinho e vou deixar ele mexendo e vou deixar ele ligado. Eu aumento o meu fogão, né, o meu fogo, e vou deixando mexer. E se você ainda, eu não sei como que o meu fogo é muito forte, primeira vez que eu tô usando, você vai analisar direitinho, vai ver quantas receitas você vai fazer. Eu vou fazer só uma receita, então é menos quantidade, então ele vai ficar mais rápido, pronto. Eu vou colocar o dobro de receita, vou colocar mais do que a receita, eu vou deixar o máximo possível, então vai demandar um pouquinho mais de tempo. Dependendo da sua produção, verifique isso. Primeiro momento, você vai contar o tempo que você vai fazer e vai olhar como que é o seu forno. 2 receitas, demorou mais ou menos uns 15 minutinhos. Beleza, então sempre vai ser assim. Não vai ser você que vai ficar mexendo toda hora, então vai ser o mesmo padrão, ok? Então vamos lá, a gente vai colocar esse aparelhinho aqui atrás, encaixa e fecha aqui. E agora a gente vai ligar. Eu vou ligar aqui para vocês verem como ele fica ligado, depois a gente vai colocar lá no fogo e vocês vão ver o processo. Ó, aqui, vou ligar. Acendeu. E ele começou a mexer. Olha que bonitinho, gente. E aí ela trabalha para você. É uma funcionária e tanto. Bem, e agora eu vou deixar, eu ligo primeiro e depois eu vou colocar no fogo, porque já tá mexendo, e eu deixo ele ligando, ok? A gente já volta para vocês verem como ele vai ficar prontinho. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Isso aqui é como se fosse a sua experiência fazendo, tá? Ó, ele tá ainda meio que líquido, mas ele já tá em ponto já de recheio. Então eu vou desligar. Desliguei o fogo e deixei ainda dando uma mexidinha para ficar um pouquinho mais cremoso. Ó. Quando você pegar a prática, você não vai precisar fazendo isso, tá? Só para vocês verem. Bem, enquanto o nosso brigadeiro tá esfriando, agora a gente vai fazer o nosso ganache. Ganache, o que que é? É o chocolate em barra com um líquido. Você pode colocar creme de leite, a gente coloca até suco, você pode fazer isso também. O nosso a gente vai fazer de um jeito um pouco mais
macio. Porque existem vários tipos de ganache, que você pode usar ganache para poder cobrir um bolo, que a gente vai também ter uma aula em relação a isso, mas eu posso fazer um ganache também um pouco mais fluido, que aí ele não fica tão firme, mas também pode ser firminho, mas macio. A nossa ideia, a gente vai fazer esse ganache macio, que é a proporção de 1 para 2. Como assim? Chocolate, 2 partes de chocolate para 1 de creme de leite. Essa aqui eu vou colocar para vocês na medida certinha em gramas, ok? Mas o legal dessa ganache é que você pode fazer também outras coisas. Posso fazer simplesmente a ganache? Posso. Mas eu posso também dar algumas crocâncias, que seriam pedacinhos de chocolate, você pode colocar nele. Ou mesmo essa ganache, que pode ser a sua base, dessa ganache você pode fazer mousse, pode fazer até sorvete. Dá para você fazer sim até sorvete. Porque a forma que você vai armazenar, ela vai dar uma proporção diferente, vai ter um resultado diferente. Temperatura ambiente, vou fazer meu ganache. Vou colocar na geladeira, ele pode ficar um pouquinho mais firme, como se fosse uma mousse. Essa mesma mousse, se eu colocar no freezer, ela vira um sorvete. É bem legal, já fiz isso e minha criançada em casa adora, você pode fazer aí também. E é uma sugestão interessante para você fazer o nosso bolo de pote. Lembra que o bolo de pote não precisa tão necessariamente da estrutura, mas como a gente vai fazer também algumas taças, pode ser de vidro, ou então pode ser também num potinho, dependendo da sua taça, do que você vai fazer o seu bolo de pote, e ele vai mostrar as coberturas, os recheios, você pode também nivelar ele para ficar mais bonitinho, apresentável, ok? Então vamos lá, o que nós vamos usar aqui? Para o nosso ganache normal, ok? A gente vai fazer então aquela proporção, 2 para 1. Seria 200 gramas de chocolate, aqui eu estou usando meio amargo, e 100 gramas de creme de leite. Mas, Nana, se eu quiser usar então outro tipo de chocolate, eu posso usar. Lembrando, o chocolate meio amargo ele é mais firme. Se eu quiser que o meu ganache fique na mesma textura, mas eu quero fazer ao leite ou eu quero fazer branco, você vai ter que ter alguns detalhes. Eu vou usar um pouquinho menos de creme de leite para ao leite. E se for branco, menos ainda, que você vai fazer as proporções. Se eu usar a mesma quantidade, o meu ao leite vai ficar um pouquinho mais mole e o branco vai ficar mais mole ainda, ok? Que ele não tem tanta estrutura. Você pode diminuir pelo menos 10 gramas de cada um para você poder colocar essa proporção, ok? Então vamos lá, o que a gente vai fazer? Vai derreter o chocolate e vai depois misturar o creme de leite. O ideal, coloca ele em temperatura ambiente. Ah, mas minha temperatura ambiente aqui é muito fria, eu uso ar-condicionado, então ele vai ficar um choque térmico. Na hora de você misturar, pode dar um pouquinho mais de trabalho. Então o ideal é você derreteu e coloca ele não gelado, ok? Vai te ajudar. Isso aqui é uma outra parte que eu vou mostrar para vocês, um extra, ok? Então fica ligado. Vamos daqui, deixar agora, peraí. Posso colocar no micro-ondas para você poder fazer, ou em banho-maria, você vai derreter primeiro o seu chocolate, ok? Bem, derretemos o nosso chocolate. Lembrando, é chocolate. Ai, existe chocolate nobre? Tem aquela disputa, né? Tem ou não tem? Então, ó, lembrando, chocolate, não está escrito na embalagem quando você vai comprar, ele não é fracionado. Então, aquele chocolate gostoso que você come assim, derrete na boca, é esse daqui, ok? Derreti, não vou precisar fazer nada de choque térmico, tá? Porque eu não vou fazer nada de casquinha, vai ser um recheio. Agora eu vou misturar. Se ele estiver muito gelado, gente, vai dar um trabalhinho para vocês. Então, deixa ele numa temperatura boa e vai mexendo, ok? Agora eu vou misturar. Lembra que é 2 por 1. Então, eu tenho, para ganache, né? Para recheio, eu tenho 2 partes de chocolate para um líquido, né? Esse aqui é o meu creme de leite. No caso aqui, eu tô fazendo metade de uma receitinha. Ah, mas eu quero mais. Pode fazer, não tem problema. Ah, eu vou fazer 400 gramas de chocolate, então 200 de creme de leite. Vou fazer 1 quilo de chocolate, então 500 de creme de leite, ok? Olha que lindo, gente. E esse aqui é o nosso ganache. Posso usar esse aqui já para o meu recheio? Pode, já está pronto aqui. O ideal é você deixar ele descansar um pouquinho, que ele vai ficar com um pouquinho mais de estrutura. Posso dar até uma emulsificada. Deixou ele descansar um pouquinho, ele vai ficar mais firme. E aí eu posso usar um mix, ou bater na batedeira, aí ele vai ficar um pouquinho até mais claro, fica até mais gostoso também de comer. Isso aqui é um recheio.
posso usar isso aqui e fazer outras modificações que fica bem legal. Então eu posso fazer o quê? Colocar pedacinhos de chocolate. Por exemplo, isso aqui tem 25 gramas de chocolate para essa quantidade aqui, ok? Esses pedacinhos dão uma crocância. Não sei se você sabe, mas até a sensação de crocância no nosso cérebro ajuda muito e dá uma certa fisgada no seu cliente, isso é uma boa também. Então, o que você puder colocar algumas texturas diferentes nos seus doces, no recheio, vou colocar pedacinhos, a pessoa não gosta ou então tem alergia a amendoim, ou então a nozes, o próprio chocolate já dá essa textura de crocância, então é uma boa ideia também. Posso colocar aqui, ou aquela dica que eu falei para vocês de vocês deixarem ele como mousse, é a mesma base. Então o que a gente vai fazer? Eu vou deixar, isso aqui tem que deixar um pouquinho mais descansando, ok? Eu já tenho um preparo, já tá guardadinho, né, que ela ficou mais descansando, tá mais friazinha, porque eu vou colocar agora uma clara em neve, não é uma clara na realidade, a gente vai fazer um merengue. Então o que eu vou fazer? Esse merengue, ele pode perder a estrutura se o meu ganache estiver duro, se estiver quente, não quero isso. Então eu vou deixar ele descansando, deixar ele firminho, mais geladinho, né, não preciso colocar na geladeira não, tá? Mas eu deixo só ele sem estar morno. E aí o que eu vou fazer? Eu já tenho um preparo, eu vou fazer isso daqui, ó. Isso é a clara. Eu usei aqui 2 ovos. O que é a quantidade aqui de 60... Peraí, deixa eu mostrar para você aqui. 60 gramas de clara e mais 2 colherzinhas, que aqui é o equivalente a 40 gramas de açúcar, ok? É como se fosse uma colherzinha, uma colher, né, para um ovo. Mas para proporção, para você não perder como você vai fazer para você trabalhar, vai fazer direitinho nas gramas certinhos, ok? Então eu vou fazer isso. O que eu vou fazer nessa minha clara? Eu vou colocar numa panelinha, se caso você sente que a sua panela é muito fina, ela pode queimar, então não quero isso. Eu vou dar uma leve sustinho, vou fazer essa misturinha aqui para que os grãos de açúcar possam dissolver na minha clara. E depois eu vou bater e ela vai virar a minha clara em neve, ok? Se você sentir que vai dar um probleminha, eu não sei se vai dar certo, vai queimar a minha clara, você pode colocar em banho-maria. Se você vai ter uma panela mais de fundo grosso e consegue realmente mexer sem queimar, eu não quero nada branquinho, eu quero só que dissolva a minha clara com o meu açúcar, ok? Então, ó, vou mexer e eu vou dar uma dissolvida bem rápido, tá? Você pode simplesmente, ó, aqui, ó, tá vendo que ela tá uma clara bem novinha, que ela tá viscosa. Então eu vou mexer para que o meu açúcar dissolva. A minha clara vai ficar até mais um pouquinho fluida, mas eu não quero que absolutamente nada cozinhe aqui, porque eu vou bater a minha clara, ok? Isso aqui é um pequeno merengue, tá? Pequeno porque a quantidade é pouco aqui mesmo. Esse é o merengue que eu vou usar lá no meu ganache para virar um mousse, ok? Outras possibilidades que você tem para poder usar e fazer recheios diferentes, tá? Mesma base, outra opção. Vou mexer. Ó, deu uma mexidinha. Se você quiser, você coloca a mãozinha aqui, a mãozinha limpinha. Tá sentindo algum grão de açúcar? Não? Então você pode já desligar e bater na batedeira. Aqui, ó, vou colocar aqui. Ó, tá morninha. Eu não sinto mais, ó. Eu consigo desligar. Só deu uma pequena esquentadinha e agora eu vou bater. Ó, desligo. Vou colocar na minha batedeira e vamos bater. Tá vendo que ela já ficou mais... Não ficou tão grudadinha uma na outra? Viscosa? E agora a gente vai bater. Ó, batemos bem. Ó como ele tá uma clara firme, ok? Vou pegar até um para vocês verem aqui. Ó, bem firme, tá vendo? É isso que eu vou usar agora pro meu ganache. Mas eu vou colocar como? Esse ganache que a gente acabou de fazer tá ainda quente. Se eu colocar o meu merengue aqui, ele vai dissolver e não vai ter estrutura. Esse aqui, ó, eu fiz, ó como é que ele tá aqui, ó. Eu fiz um bom tempo. É o mesmo ganache, tá vendo? Ele fica até com uma cor diferente quando ele dá uma descansada. Eu posso colocar o meu merengue aqui. Só que, ó, como ele tá firme aqui,
é bom dar uma batidinha nele. Então, a gente dá uma batidinha para dar uma estrutura. Ou então, se eu conseguir mexer aqui, ótimo. Ó. Vem aqui, ó, e vou fazer o meu mousse. Quanto mais merengue, mais delicado o seu mousse vai ficar, ok? Ó, agora ele tá mais fluidinho, mas ele está gelado. Agora eu consigo colocar. É ideal, coloco um pouquinho, mexo e depois eu vou colocando mais, ok? Para você não perder a estrutura. E como é um merengue, mas é uma clara, eu não posso ficar batendo. Então eu vou incorporando. Coloco um terço dele, mais ou menos, aqui, ó. E eu faço esse aqui, ó. Esse aqui, movimentos circulares, assim, ó. Hoje em dia se usa bastante chantilly, que também dá para fazer mousse, mas isso aqui é uma forma aqui que eu aprendi lá com a avó, uma receitinha de família. Antigamente se fazia muito, quando não tinha muito chantilly, a gente fazia isso, para os mais novos na confeitaria. Então a gente vai colocando e vai incorporando. Quando eu faço esses movimentos circulares, eu estou agregando o meu merengue, mas não estou tirando a estrutura dele, porque realmente ele é bem mais delicado, ok? Ó. Se eu quisesse um mousse bem firme, eu poderia até diminuir um pouquinho de creme de leite para que ele fique mais firme. Mas essa estrutura aqui, ela é muito boa, principalmente para bolo de pote, ok? Ó. Agora eu consigo colocar mais. Ó, quando ele tá bem firme. E esse mesmo merengue que a gente está colocando aqui, tá virando mousse, se eu colocar essa receitinha aqui, ó, no freezer, desse jeito, ele vira um sorvete. Então, você pode fazer sorvetes de meio amargo, ao leite ou chocolate branco. Esse aqui é o mousse que a gente fez agora. E eu posso colocar no meu bolo de pote. Ou simplesmente comer assim também é maravilhoso. Mas a nossa receita aqui é de bolo, então é o recheio. E não fica com cheiro, se você estivesse perguntando, nossa, mas é clara, tá um cheiro de ovo. Não está. Faz aí para você testar. Do jeito que a gente falou, não tem cheiro. E o sabor dele também não tem cheiro de ovo. E nem tem gosto de ovo. Tem de mousse. Olha aí, a estrutura dele. E ele gelado vai ficar mais firme, ok? Qual que é ideal? Montar os meus bolinhos de pote e deixar ele gelado. Por quê? Quando ele gela, ele fica numa estrutura. E se eu tirar ele, sabe aquela ideia de aspecto airado do meu mousse? Se eu deixo ele na geladeira para depois montar, ele está airado. Então você meio que corta a estrutura. Então é ideal. Formo todos os meus bolinhos bonitinhos e depois eu recheio do jeito que eu quero. Ok? Então agora a gente vai montar algumas ideias. E a gente vai fazer nossa florzinha que a gente tanto quer fazer para ficar o nosso bolo de uma forma mais delicada e mais lucrativa também. Bem, agora a gente vai pegar o bolo, tá vendo como fofinho? E ele, por ser a base de óleo, ele já tá meio que úmido também. E você colocando na geladeira, ele não vai ficar duro, tá? É uma massa interessante para esse tipo de bolo. Bolos gelados ou mesmo de pote. Qual que é a ideia aqui? Se eu tiver alguns recheios diferentes, de cores diferentes, é legal você nivelar, porque ele vai aparecer se caso eu usar no vidro. Se eu tô fazendo aqui, não necessariamente. Então, por exemplo, eu fiz um preparo e aí sobrou um pouquinho de massa, ou eu cortei nas beiradinhas, aí tem, né, o farelinho, um pouquinho da massa,
é massa, gente. Não é nada para jogar fora, não precisa de desperdício. Eu posso colocar ele em pedacinhos e ir fazendo as minhas intercalações, né? Colocando os meus recheios aqui, que não vai aparecer. Mas quando eu faço em algo como esse aqui, que é vidro, né? Pode ser vidro ou então plástico, alguma coisa assim. O legal é que até mesmo a aparência do que eu vou fazer aqui, ele faça umas linhas bem bonitinhas. Então, se eu vou fazer com cores diferentes, é legal também. Ah, eu fiz de morango, fiz de chocolate, fiz com um creme branco. Então, você vai fazendo as linhas bonitinhas. E fazendo linhas, também é importante você também fazer linhas do seu bolo. Não necessariamente só ele esfareladinho. O legal é que o bolo de chocolate, para poder fazer em cima, a ideia de ser uma areinha, né? Uma areinha não, a gente vai fazer areinha que é outro produtinho. Mas como se fosse a sua terra, você pode usar de chocolate. Ah, mas eu vou fazer com outro tipo de bolo e eu quero fazer só de cima, você pode também usar isso ou mesmo lasquinha de chocolate. Dá para você criar bastante coisa, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero que ele fique em tamanhos mais bonitinhos assim para poder fazer o recheio, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar. Se eu não tiver algo para cortar, aqui nesse sentido eu vou fazer menores, porque eu vou fazer aqui nos meus bolos de pote, mas até para os seus bolos que você vai fazer de estrutura, para fazer um bolo maior, é legal essa dica aqui, ó. Por exemplo, a gente vai fazer, aqui eu tenho o meu bolo, tá? Se eu não tenho uma bailarina, eu vou firmar aqui para poder fazer vários tamanhos certinhos, ok? Mas o que a gente pode fazer também? Eu posso pegar a própria forma e vai me ajudar nisso aqui, ó. Coloco em cima, tá vendo? Ao contrário, tá? E aí eu consigo ficar girando. Uma ideia para quem não tem bailarina. Então vem aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Vou pegar essa, vou pegar desse jeitinho aqui, ó. Então eu vou segurar e vou fazendo isso, ó. Tá vendo que eu consigo girar? Que o meu bolo não tá grudado embaixo, tá grudado na minha forma e minha forma consegue virar. Então vem, ó. Vou só girando aqui, tá vendo? Ó. E aí assim eu faço os meus primeiros pedaços. Firmo a minha mão, vou só girando aqui, ó, e vou fazendo isso aqui, ó. Isso é uma sugestão para você que não tem uma bailarina, mas você usou uma forma. Então, você, de qualquer forma, você cortou o seu bolo, ó. Tá vendo? Firmo de novo. Então, não vou mexendo para lá e para cá. Isso aqui, ó, segura aqui, ok? Vem aqui e vou fazendo isso. Bem, se você ainda não deu like nesse nosso vídeo, essa dica merece vários, então, tá? Já tinha que ter falado isso pra você antes. Então, eu vi isso aqui, então você pode usar para várias outras coisas, tá? Então, cortei, vou deixar aqui. Vou fazer o meu bolo. Aqui não vai mostrar nada, então eu posso pegar o meu bolo aqui direitinho, ó, e vou encaixar aqui. Ah, vou encaixar, deixei ele bonitinho aqui, beleza, porque não vai aparecer, tá? Mas aí, o molhar também, né? Ou esse daqui, ó, eu vou fazer ele bonitinho. Deixa eu limpar aqui, minha mão já tá toda sujinha. Ah, eu não tenho um cortador, mas eu quero fazer mais ou menos no mesmo corte. Então, eu venho aqui, ó. E eu posso fazer os meus cortes exatamente se você não tiver cortador, tá? Tendo cortador, corta bonitinho, tá tudo certo, tá? Aqui eu posso usar isso aqui depois nos meus. Aqui eu sujei, eu vou limpar aqui direitinho, porque a gente precisa deixar isso aqui bem bonitinho, tá? Então vamos lá. Coloco o meu e coloco direitinho aqui, ó. Fazer bonitinho. Encaixo bonitinho. Ok? E lembrando, bolo de pote, qual que é uma coisa que a gente gosta muito? É muito recheio e bem molhadinho, porque ele não precisa se preocupar em questão de estrutura. Existem vários tipos de calda que eu posso usar, mas um que eu gosto desde pequenininha é um líquido, aquele que você compra, sabe? Que vem um gás. Não é tanto, mas eu gosto. Então, eu gosto de usar isso aqui. O que eu vou fazer? Então, se você não tiver, se você não tiver um negocinho para poder molhar o seu bolo, essa é uma sugestão também. Ah, eu não sei qual calda. Ah, eu tô recebendo visita agora, eu quero fazer alguma coisa. Você pode usar esse líquido aqui, que você sabe qual que é, tá bom? Então, eu vou fazer um chuveirinho
na própria tampa, tá? O que a gente vai fazer? Deixa eu só lavar a mão aqui pra gente poder fazer. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer, então? Se você quiser, você pode substituir por qualquer outra calda que você usa, mas aqui é uma sugestão rápida e prática para você fazer. O que eu vou fazer? Lavei minha garrafinha e aí eu vou pegar alguma agulha, alguma coisa aqui e vou furar. Essa aqui é o que eu vou usar para poder fazer o meu chuveirinho. Você já viu o pessoal usando, colocando numa bisnaguinha para poder fazer, ó? Opa, tem gás aqui. E aí, aqui eu já tenho meu chuveirinho. E aí eu uso isso aqui para outras finalidades. Posso até colocar outra calda se você quiser aqui, ok? Aí eu vou molhar o meu bolo, ó. Opa, tá vivo. E agora eu vou colocar os meus recheios. Lembra que a gente fez o nosso brigadeiro? Deixa eu abrir para vocês verem aqui, ó, como ele ficou, ó. Esse aqui não é para você poder enrolar, mas sim para você rechear. Olha como ele tá lindo. A textura dele. A gente tira aqui. Opa. E agora a gente vai usar ele. Ah, obrigada. Olha aqui, ó. Olha o brilho desse chocolate. E legal, aqui dentro, tá vendo? Aqui, ó, bem no fundo, não tem nada queimando, porque ele tem aquela espátula, então me ajuda bastante. Além da panela não ter queimado, os meus dedos também não. E o seu também não. Ok, vamos lá. Então você vai colocando, intercalando o recheio que você quer. No meu caso aqui eu vou usar o brigadeiro, né, que a gente fez, ó. Vou colocar. Se você tiver uma bisnaguinha, aproveita para colocar a bisnaguinha. Se você não tiver, coloca bem no centro. E aí sim eu vou arrumar ele, ok? Para que ele não fique sujando, todo o meu recipiente. Fiz isso, ok? Porque esse aqui é de vidro. Então de vidro eu quero ele bonitinho, ó. Arruma bonitinho. E esse aqui não tem tanto problema. Ok? Venho. Colher todo mundo tem, então dá super fácil de fazer. Venho, arrumo novamente. O meu próximo. Ajeito. Quiser fazer menorzinhos também a quantidade de bolo, não tem problema. Aí lembra que aquele que tá sobrando? Eu venho aqui, ó, ajeito. Não tem desperdício o bolo de pote, gente. Ó, ajeito. Mas, nossa, mas tá pedaços. Gente, não tem problema. Você vai ajeitar. Aqui ele não tem problema. A massa tá bem úmida, tá bem macia. E tá uma delícia. Se você não fizer, você não vai saber nunca. Então tem que fazer. Ó, encaixei bonitinho. Agora eu vou colocar o meu mousse. Vou molhar um pouquinho de novo. Isso. E agora lembra aquele mousse? A gente vai colocar e ele na geladeira ele vai ficar, tá vendo? Ele tá começando a já ficar firme, ó. Olha que lindo esse mousse, gente. A gente vai ajeitar com a colher, tá? Da mesma forma. Venho e ajeito. Ó. Aqui da mesma forma. Agora, ele vai precisar parecer aquela terrinha, né? Que eu quero fazer como se fosse um bolo de pote, mas, na realidade, ele é como se fosse um terrário, uma suculenta, uma florzinha, alguma coisa assim de especial. Então, vai parecer que é uma terra. Então, eu vou pegar aquele meu bolo e vou esfarelar ele em cima, ó. Esfarela. E ele mais altinho fica mais legal, tá, gente? Senão ele vai ficar parecendo pobrezinho. Deixa aquele mesmo. Então, até seu filho, sua filha pode ajudar na mamãe aí em casa, fazendo. Lavou a mão, colocou uma touca? Tá de boa. Qual a criança que não ia gostar de fazer isso, gente? Pelo menos as minhas amam. E depois ainda experimentar? E depois põe pra lavar a louça? Exatamente. A louça é um brinde, gente. Ó,
A gente vem. Então, se caso você pensou assim, poxa vida, tem farelinho do meu bolo, o que eu vou fazer? Isso aqui já dá. O legal é que esse tipo de técnica que a gente está fazendo aqui, você pode vender ao longo do ano todo. Não é só para Dia das Mães, não é só para, por exemplo, Dia dos Pais, né? Que passou por aí. Vocês viram que dava para fazer, então, por exemplo, essa suculenta para o pai. Mas se ele fizer aniversário? Dá super certo. Quem que não gosta de um bolo suculento assim, bonito e gostoso? Casamento também, já fiz isso para uma noiva, que ela deu de presente para todos os seus padrinhos, esse bolinho de pote com uma suculenta, que é o que é a florzinha que ela mais gosta, né? Então ela fez uma suculenta, colocou aqui bonitinho. Isso aqui é a forma que a gente vai fazer, como se fosse o terrário, né? E agora a gente vai deixar ele na geladeira, para ficar com uma estruturinha. E olha que legal, tá vendo as linhas? Essa linha aqui, ó, ela fica bem legal quando é de vidro, tá? Essa aqui não aparece nada, mas ele tá gostoso aqui também, tá bom? O que eu vou fazer? Quando eu vou colocar na geladeira, apesar desse bolo não vai ficar duro porque ele não é manteigado, é bom você também proteger. Então, um filme plástico bonitinho, e aí você pode fazer uma quantidade grande e deixa na geladeira. Aí depois, quando você for entregar, aí sim você pode colocar a sua suculenta ou a sua rosinha que a gente vai fazer aqui para poder entregar para o seu cliente, mas tá tudo fresquinho, beleza? Então, o que é legal? Fez todo o processo do seu bolo, todo o recheio, tá tudo bonitinho aqui. Vou já decorar e guardar? O ideal seria você fazer esse processo. A minha encomenda é para amanhã ou depois de amanhã. Faz bonitinho, você pode até congelar se você precisar, mas coloca bonitinho para ficar fresquinho, deixa na geladeira fechadinho. O que a gente vai fazer aqui, ó, a gente vai pegar o nosso filme plástico. Vamos ver quem vai ganhar o filme plástico, ou eu ou ele. Vamos ver. Isso é pior do que achar a ponta do durex. Exatamente. Tem uma dica que eu vi que é só colocar no congelador. Sério? Sim. Gente, eu vou testar isso em casa. Fica facinho de tirar. Olha aí essa dica, gente. Nunca fiz isso, vou colocar. E às vezes, o que tem no congelador? Tem agora filme plástico. Ó, venci depois de algumas horas. Ó, vamos lá. Abre, e eu vou fechar, ok? Assim eu protejo o meu bolo, para ele não ficar ressecado em cima. Porque querendo ou não, gente, geladeira vai ressecar. E também nada de cheiro, tá tudo protegidinho, bonitinho, tá? No vidro também. E aí, no dia, você pode colocar as suas decorações que a gente vai fazer aqui também. Preciso fazer a decoração só no dia? Não, você pode deixar tudo pronto antecipadamente e só montar no dia, para você poder fazer a sua entrega, tá bom? Isso aqui dá para fazer tanta coisa legal de presente para um monte de gente. Agora a gente vai colocar na geladeira e agora vamos para a decoração. Bem, agora a gente vai fazer uma massa para a gente poder fazer as nossas florzinhas, suculenta, alguma coisa assim. Essa massa aqui você pode fazer, que é só de chocolate, mas se caso você tá num ambiente ou sua mão muito quente, o local assim, você começa a mexer e você sente que tá saindo muita gordura, vai ter um pulo do gato aqui também que você pode usar também um outro artifício para você poder usar essa massa de uma forma que não derreta tanto na sua mão, ok? Você pode comprar uma pasta já, eu quero usar uma pasta americana ou pasta de flores, que você pode comprar também, que ela já vem pronta? Pode também. A questão é, muitas vezes quando eu vou fazer algum tipo de bolo, algum tipo de sobremesa, e eu vou usar pasta americana, e aí ele tá muito cremoso ou muito úmido, pode acontecer de derreter. Então, você não vai ter tanta estrutura. Quando eu vou usar de chocolate com água, né? Você sabe que fica mais difícil dele incorporar, então ele vai ter um pouquinho mais de estrutura no sentido de algum tipo de creme ou bolo que eu quiser colocar. Mas chocolate também, quando tá muito quente, ele pode derreter. Então, aqui eu não vou usar o chocolate dito nobre, eu vou usar o fracionado. Ai, Nana, mas não é tão bom tal. Gente, hoje em dia tem muitos fracionados que são gostosos. Eu gosto muito quando você vai providenciar, né? Chocolate fracionado. Não é aquele que a gente tinha naquele época de chuveirinho que a gente pode... Não sei, tem gente que gosta. Mas eu sentia lá em cima no teto, né? Na nossa boca, aquela sensação de gordura. Bem, hoje em dia tá bem melhor. Graças a Deus, os nossos queridos fornecedores de chocolate estão feito
coisas melhores assim. Então, nosso chocolate fracionado, que quando a gente fala assim, cobertura fracionada de chocolate branco, chocolate meio amargo, ao leite, sabor chocolate é porque ele não é chocolate. Ele é um processo que eles fizeram, mas tem tem um sabor de chocolate, ok? O que eu vou usar aqui é o chocolate branco, tá? Para fazer a minha massa branca. Mas se eu quiser fazer também chocolate preto, também não tem problema, tá? Você pode fazer amargo, ao leite, não tem problema. As nossas proporções, vocês vão ver aqui. A gente vai usar 2 ingredientes, que é o básico, mas depois eu posso usar também uma pasta americana aqui para poder fazer aquela outra pasta para você não derreter na mão. O que eu vou usar aqui? Para essa quantidade de chocolate aqui, são 250 gramas de chocolate, que é cobertura fracionada, sabor chocolate branco, e glucose, 70 gramas de glucose, ok? Eu vou derreter esse chocolate e vou misturar esse glucose, mas eu tenho que também ter um processo certinho para não sair muita gordura, ok? Vou derreter para a gente poder misturar. Um detalhe, quando a gente vai derreter o nosso chocolate, quando eu vou fazer chocolate, eu vou falar aqui chocolate nobre e chocolate que é cobertura, ok? O nobre é aquele chocolate de verdade. Ele é mais sensível. Então, vocês viram que o nosso processo a gente usou para fazer ganache de chocolate mesmo, que vai derreter na sua boca. A gente tem um pouquinho mais de cuidado. Então, eu vou colocar, por exemplo, no meu micro-ondas em 30 segundos, porque eu vou ver que eu não posso deixar ele queimar. Queimar, ai, pronto, ele vai ficar com aquele cheiro. Se ele passar do ponto, se ele queimar, no sentido de ele ficar muito tempo no micro-ondas ou no banho-maria, ele, em vez de sair do preparo de ficar mais mole, ele vai ficar duro, porque ele começa a engrossar, porque ele passou do ponto, então ele queimou, ok? Então, o chocolate, eu preciso ter esse cuidado de fazer com mais delicadeza. Então, no micro-ondas, 30 segundos. No banho-maria, vou olhando, não deixa cair nada de água, ou então não deixa o vapor pegar nele, né? Você deixa sempre a água um pouquinho mais distante no bowl que você estiver fazendo. O fracionado, que é esse que a gente está usando, eu já não tenho tanto cuidado assim, eu posso até deixar 1 minuto no meu micro-ondas, dependendo do seu micro-ondas, ele não vai queimar. E outra, quando eu estiver fazendo isso, ele vai derreter, só que ele vai voltar ao seu estado mais durinho, mais rápido do que o chocolate que a gente usa, que é o nobre, ok? Se eu estiver usando o nobre, eu preciso deixar ele fazer um choque térmico ou fazer a temperagem. Como eu vou fazer esse meu processo na minha pasta com o fracionado, eu não preciso ter esse problema. Ah, eu gosto mais do nobre, então vou usar? Ok, se você quiser usar, você pode fazer, mas você vai ter alguns pequenos probleminhas porque você vai manusear demais. Para a gente poder fazer essas nossas florzinhas ou suculenta, eu vou manusear demais. Então, nisso você pode derreter o seu chocolate com mais facilidade. Então, por isso eu aconselho que você use o fracionado. Então, o fracionado você não vai fazer temperagem, ele vai derreter, só que em compensação também ele vai secar mais rápido, ele vai endurecer mais rápido. Então, por isso, quando eu for colocar minha glucose, também eu tenho que fazer esse processo um pouquinho mais rápido, mas não emulsificar, para não tirar a gordura daquele chocolate, beleza? Ó, derretemos o nosso chocolate, ok? Esse aqui é o fracionado branco. E agora eu vou incorporar a nossa glucose. Só que é o seguinte, a glucose, na hora que eu colocar isso aqui, ele vai começar já a ficar mais durinho. Não vá mexendo para ficar. Começou a incorporar, ok, você já vai parar e vai colocar num filme plástico, tá? Porque senão ele começa a sair todo. Se você achar que a sua glucose está muito durinha também, você pode até colocar um pouquinho no micro-ondas para dar uma esquentadinha e ajudar também, tá bom? Ó, vou colocar aqui e vamos mexer. Aí vai começar a virar uma pastinha. Essa pastinha aqui, eu já até posso usar para fazer outras decorações, se você quiser usar, tá bom? Deixa ele descansando, pelo menos... Ó, tá vendo? Ele começou a virar uma pastinha, aqui parou. E a gente vai deixar ele descansando. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no meu plástico. Vou deixar ele descansando um pouquinho, para depois eu começar a mexer nele. Vem aqui. E vou descansar um pouquinho. Se caso o seu ambiente tá meio já geladinho, umas 2 horinhas já é o suficiente, tá? Eu já tenho uma aqui que eu já fiz antes.
Porque tempo é dinheiro, você não pode ficar esperando 2 horas aqui, né? Então a gente vai esperar, ó. Vou deixar aqui, ó, no plástico filme. E aqui, ó, o que acontece com ele? Parece que não deu certo, né? Aqui a gente até pegou um pedacinho aqui, eu já fiz o que eu queria fazer. Olha como ele tá durinho, ó. Ó. Aqui hoje, que a gente tá fazendo aqui, tá meio friozinho. Então ele fica mais durinho ainda. Tá vendo? Parece que já era, né? Desandou, mas não. Se aqui eu tivesse num calor, ele não estaria tão duro assim, tá? Mas não tem problema, ele não estragou. O que que eu vou fazer aqui, ó? Tem 2 opções aqui. Eu posso sovar isso aqui. Como que a gente vai fazer, ó? Vou dar uma sovadinha. E posso usar esse aqui, que vai estar sovado, como a minha pasta e fazer minha pasta de modelagem de chocolate. Ah, mas a minha mão é muito quente, aqui ele vai começar a sair gordura e eu não gosto muito só desse chocolate. Então a gente vai sovar esse chocolate e a gente vai colocar a mesma proporção dessa pasta de chocolate com pasta americana. E aí ela vai ficar outro tipo de pasta. Então, para você que acha que não consegue mexer muito bem com uma pasta de chocolate, você pode misturar essas 2 pastas e aí você vai ter uma nova pasta que vai conseguir fazer as suas modelagens sem tanto problema. Aqui eu tô sofrendo um pouquinho aqui porque o nosso ambiente tá frio, né? Por exemplo, você faz essa pasta e quer colocar na geladeira para ir mais rápido, você vai sofrer mais. Então é melhor você deixar ali para ele descansar e se tiver um ambiente relativamente quente, vai ser mais fácil. Mas ó, aqui ó, é só sovar. A gente vai sovar um pouquinho aqui e vocês vão ver a mágica daqui a pouco. Ó, então, ó, você vai mexendo e aí ele não tem aquela mabialidade, né, de que você vai, pega e puxa para lá e para cá, mas é uma pastinha que você pode fazer modelagem e é uma pasta de chocolate. Se caso a sua mão é muito quente, o local onde tá muito quente e eu acho que ele vai sair um monte de gordura, você pode então fazer a mesma proporção dessa massa com a de pasta americana, tá? A gente vai abrir aqui. Vou fazer um pouquinho aqui para vocês vão ver que eu já fiz um aqui, tá? Ó, vou pegar a mesma proporção. Ó. Pode pesar se vocês quiserem, tá bom? A diferença. Esse aqui, se eu deixar aqui fora, ele não vai ficar um craquelado. Eu posso mexer. Por exemplo, eu fiz uma flor, não gostei daquela flor. Eu posso simplesmente amassar aquela flor e aí ela consegue voltar a ficar essa massinha e eu consigo fazer outras, tá? Para portfólio é muito legal. Se você está começando, eu quero realmente trabalhar em confeitaria, quero fazer um monte de coisa, o pessoal vê. Realmente, gente, você vai conseguir trazer os seus clientes só se eles verem o que você faz. Se você não falar nada, ninguém vai ver. Então, a ideia também você pode pegar algumas massas dessas aqui, eu vou fazer uma flor, uma suculenta, tira a foto, portfólio. Pôs a massa de novo, faz outra. Ninguém vai comer aquela lá. Faz para você poder mostrar suas habilidades que você consegue fazer, então você tem um portfólio. Então aproveita essa massa que você consegue fazer, reutilizar, isso aí ajuda bastante, tá? Ó, mesma proporção. Agora eu vou misturar. Ó, vou misturar pasta americana com a de chocolate. E aí, como a pasta americana ela é mais maleável, vai me dar um pouquinho mais de maleabilidade. E o de chocolate vai me ajudar também a não secar tão rápido. Mas ainda vai estar um pouquinho macio para você poder comer, ok? E como ele tem um pouco de gordura, vai ajudar também a não ficar grudando demais aqui. Ó, fiz minha pastinha e aí agora a gente tem essa pastinha aqui, ó, tá vendo? Ela ficou já mais maleável por causa da pasta americana, ok?
Posso usar isso aqui já para fazer minhas flores, minha suculenta, posso. E posso também colorir. O que eu vou fazer aqui? Tem vários tipos de corante, tá? Eu gosto de usar um corante da Luli Candy. Esse verdinho aqui, ó, apesar de ser em pó, eu posso colocar e ele não vai fazer tanta diferença na minha massa em questão de estrutura. Dependendo, eu vou pegar aqui um líquido. Corante líquido vai ficar mole. Então, você vai colocar mais líquido na sua pasta. Então, a probabilidade de dar ruim é grande. Então, esse aqui é em pó. E ele dilui muito bem. Então, eu vou colocar aqui, ó. E vou misturar. E eu posso fazer, além disso, depois pigmentar. Que não tem problema algum também depois. Mas eu posso fazer minha massinha, já ter um pouquinho, um fundinho já da cor que eu quero, tá? Venho, misturo. Se tiver com uma luvinha mais interessante, que eu esqueci, fiquei empolgada. Mas é só lavar a mão depois, gente. Ó. E aí, olha que legal. A corzinha dele. E aí você vai mexendo. E aí já tem um pigmento na sua massa. Aquele corante é comestível, então não tem problema algum, tá? Feito isso, olha a diferença, gente. O que parecia que jamais ia dar certo, deu certo. Então você pode usar essa massa desse jeito, tá? Sem a pasta americana. Ou você pode colocar a pasta americana como eu fiz esse daqui, ó. E pode tingir, tá bom? Vocês podem fazer das mesmas formas. E aí, o que a gente vai fazer? Eu tô aqui com alguns cortadores. Não tem um cortador? Posso fazer sem cortador? Pode. Vou mostrar para vocês as duas possibilidades, ok? Ó, vamos mostrar para vocês as duas possibilidades. Com um cortador e sem um cortador. Aqui, esse aqui até coloquei um pouquinho, para ele poder ficar um pouquinho mais fechado. Tá vendo a cor diferente aqui, ó? Eu coloquei um pouquinho de vermelho, tá? Ou então marrom, aí ele fica mais fechadinho. Você pode colocar um pouquinho mais. É a questão daquela coloração, tá? Então você pode misturar algumas cores para poder fazer na textura que você quer, tá? Ó, aqui, ó, ele tava mais paradinho, ele endureceu um pouquinho mais. Mas é só mexer, sovar e voltar normalmente, tá? O que eu vou fazer aqui? Vamos fazer com o cortador e depois sem o cortador. Ó, eu venho, vou sovar, misturar esses dois aqui. Ó, eu vou abrir a minha massa. Eu não tenho rolinho. Gente, até rolinho de PVC, você pode ir lá, compra, que é super baratinho, lava e usa. Uma garrafinha, qualquer, não tem desculpa para você não fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Esses cortadores aqui, muitos usam principalmente para sépola, para algumas florzinhas e tem tamanhos diferentes, tá? Aí, ó, vou abrir a minha e vou deixar ela um pouquinho gordinha, tá? Mas vamos fazer um pulo do gato aqui, ó. Eu quero já arredondado e que ela não grude também nos meus cortadores, dependendo da massa que você for usar. A gente vai usar de novo o nosso querido amigo que nunca nos ajuda quando a gente quer que tire o nosso filme plástico. Quanto mais fininho o plástico que você usar, melhor para poder fazer esse tipo de corte. Não tenho filme plástico, mas eu tenho uma sacolinha limpinha, pode colocar aqui também, tá? Você vai ver que ele vai já arredondar a sua florzinha. Essa aqui, eu vou fazer uma suculenta, em vez de ficar passando, eu não tenho boleador, eu não tenho como ficar fazendo, eu quero arredondar, a gente vai fazer assim, coloca a massa, abriu a massa relativamente gordinha, tá? Ela não tá fininha. Coloquei, ó, tá gordinha. Vou aqui, plástico, filme em cima, e agora eu vou cortar. O que eu vou fazer? Eu venho e vou cortar. Se a sua mão vai machucar, porque ela tem um plástico aqui atrapalhando, tá? Então ele vai atrapalhar você para fazer isso. Então você pode pegar qualquer coisa. Eu venho aqui, ó, e vou cortar. Cortei. O outro que é menor, o outro médio, arrumei aqui, ó. Cortei. E o menorzinho. Ó. Cortei. Venho. E aí, ó. Olha a mágica aqui, gente. Já arredondou as beiradinhas. Tá vendo como ela tá arredondadinha? Então, eu já meio que já boleei a minha parte da minha suculentinha, ó. Venho, dou uma ajeitadinha. Vou pegar a próxima. Vou dar uma ajeitadinha de novo. Mas ela já tá arredondadinha, tá vendo? E eu vou arrumar
para colocar lá no centro, ó, mais ou menos assim, ó. Tá vendo que tem os beiradinhos aqui? Eu vou fazer isso aqui também. Vou ajeitar, posso ajeitar aqui com um palitinho, tanto faz, tá? Eu vou ajeitar ele aqui, ó, para ficar bem grudadinho. Eu não tenho essa esteca, não tem problema, gente. A gente pode fazer com, vamos supor, um garfinho, ó, tudo dá para fazer. Ajeitei, vou pegar o menorzinho e vou fechar aqui um pouquinho mais e vou colocar no centro. Aquela agulhinha que eu fiz, ó, eu venho aqui, ajeito aqui também, ó, arrumo e faço as minhas pontinhas aqui, ó. Se eu quiser que ele fique mais arredondadinho, ou ele mais para cima aqui, ó, eu preciso deixar em algum lugar que ele seque. Então, você pode colocar num copinho, alguma coisa arredondadinha, ou simplesmente deixar aqui, ó, e deixar ele secar. É um tipo de suculento, tá? Eu posso fazer assim, e deixo secar, que nem a gente fez esse daqui, ó. Esse aqui foi feito na mesma pasta, e olha como ele tá mais durinho. Mas mesmo assim, se eu quiser amassar, ou a pessoa quiser comer, ela pode morder e não vai perder o dente, porque não tá duro, tá bom? Ele tá macio. Nanda, não tenho cortador. Então, vamos lá. A gente pega a massinha. E aí, a gente vai fazer mini gotinhas, ó. Eu venho aqui, ó. Faço bolinha e faço gotinha. Aqui no Brasil, a gente falaria que era coxinha, né? Ó, vem aqui, ó. E eu faço assim. Ai, dá mais trabalho. Sim, às vezes é melhor você providenciar o seu cortador, mas isso não é desculpa para você não fazer. Vem aqui, ó. E aí eu vou montando a minha suculentinha, ó. Várias gotinhas. Vocês estão percebendo que a minha mão tá um pouco brilhosa também? Ele vai saindo um pouquinho da gordura da pasta de chocolate. Então, por isso também que a minha pasta americana não tá grudando na minha mão, ó. Venho e vou juntando, ó. Faço. E quanto mais você fizer, ó, eu venho e, ó, aperto, aperto e vou fazendo. São ideias que vocês podem fazer. Vem, aperto, ó, encaixo no outro lado. E vou encaixando. Ah, não ficou legal aqui. Tiro, ó, consigo tirar, arrumo de novo. Dá pra você fazer as modelagens, gente, ó. Ajeito e vou fazendo. É mais fácil eu ter, ó, arrumo aqui, ó, a pontinha, posso fazer menorzinha. Ajeito, ajeito, ajeito. Vou tirar aqui. Posso fazer outras aqui. E monto. É uma mini suculentinha, mas dá pra você fazer, ok? E a gente encaixa, ou num bolinho aqui, ó, como a gente pode fazer. Tanto faz. Ajeito e vou deixar ele dar uma firmada, ok? Firmou, né? Dá mais firminha. Eu quero dar uma pequena... parecer que ele é um pouquinho mais real. Então, eu venho aqui e vou pegar um corante. Posso usar um corante vermelho e colocar na pontinha dele, quer ver? Ó, a gente vai pegar, pode ser lilás, pode ser marrom, eu tô pegando aqui vermelho. Tá em pó mesmo, tá? É um corante em pó da Loliquente, tiro o excesso. E aí eu venho nas pontinhas só, ó. Isso se você quiser fazer uma gracinha aqui nele, ó. Só nas pontinhas. Olha como já dá uma vida legal. Bem nas pontinhas. Pincel macio.
E olha como já fica. Ai, mas as minhas suculentas eu vejo que tem um monte que tem aqueles, parece um pozinho. Aí, ó, amido. Aí você pode fazer assim também, gente, ó. Tira o excesso, ó, e vem aqui, ó. Fica essa, parece uma vassourinha. E aí vem, e aí parece, isso aqui é um detalhe a mais, né, que você pode fazer. Aí parece que ele tem aquele pozinho. Olha que bonitinho, gente. Bem simplesinho. Isso aqui é o mais básico, mas você pode, desde isso aqui até fazer suculentas como essa aqui. Essa aqui é aramada, tem todo um cuidado maior, tal, tudo, mas essa aqui é super simples de fazer, dá pra você fazer de boa. Isso aqui também dá. Com estudo e me procurando, você consegue. Ó, feito isso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar os nossos bolos e montar. Vou dar ideias para vocês poderem colocar como se fossem pedrinhas e coisas assim comestíveis. Vamos lá montar. Bem, agora vamos decorar aqueles bolos que a gente colocou na geladeira, né? Você fez com antecedência. Você pode fazer também as suas suculentas com antecedência, mas não junto. Aí eu vou entregar hoje à tarde? Então tá, agora sim, tirei da geladeira e vou fazer. Vocês estão vendo aqui, olha a diferença, para vocês verem. Esse aqui pintado e esse não pintado. Você pode fazer só assim? Pode, mas olha que charme que fica, gente. Só a pontinha e o nosso amido, como fica? É uma ideia bem legal. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer pedacinhos de chocolate. Pode pegar também até amêndoas passadas no açúcar, que parece umas pedrinhas. Tem muita coisa assim comestível que dá crocância que você pode fazer também na decoração, que fica muito legal. A gente vai fazer aqui, ó, amendoim. Mas antes de tudo, apesar da gente, é tão bonitinho e tal, pergunta sempre pro seu cliente se ele não é alérgico, porque isso aqui é muito sério. Então, qualquer oleaginosa, se você estiver usando, fala com o seu cliente para ver se ele pode ou não. Que mesmo sendo uma decoração, para alguns é fatal, tá? Então, esse aqui, amendoim. Ah, não quer amendoim? Chocolate pode ser branco, pode ser esse chocolate meio amargo, fica muito legal, parece pedrinhas. A gente pode colocar aqui, fica muito legal, ó. Colocar no cantinho. Como se fosse, sabe, aqueles terrários, né, que o pessoal coloca, fazem em coisas mais arredondadinhas, fica muito legal. A gente faz um caminhozinho aqui também. Ó, bem bonitinho. Ó. E aí, uma colherzinha como se fosse a pazinha. Não é a colher, gente, mas imagina que isso aqui é uma colher, tá? Porque eu troquei, em vez de colher, trouxe garfinho, mas é a mesma ideia, tá? A gente coloca aqui no cantinho como se fosse a sua pazinha. E aqui, ó, eu encaixo aqui, meus amores. Olha que bonitinho. Isso aqui é uma ideia. Olha que presente mais lindo, gente. E chiquérrimo para qualquer evento. Fica lindo demais isso. Agora sim, eu quero personalizar ainda mais o meu bolo de pote, por exemplo. Você pode fazer isso aqui e dá para você fazer também umas moedinhas que a gente chama de sinete. Vamos aqui, é super simples de fazer. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então vamos lá. Vamos fazer então uma personalização, né, para ficar mais personalizado o seu produto. Pode ser tanto no seu nome ou mesmo, quem sabe, um casamento. Os noivos querem presentear os seus convidados ou algumas pessoas em especial e querem colocar a letra do seu nome nas iniciais. É uma boa ideia. Então, esse aqui é um sinete. Isso aqui é da Marca d'Água. Esse nome não é difícil de esquecer. Marca d'Água é um sinete. Então, esse aqui tem a minha marca. Tem o meu nome aqui. Então, quando eu colocar no chocolate, por exemplo, como ele está gelado, ele vai secar rapidinho e vai ficar com a minha marca. Eu posso usar esse sinete para várias coisas. Aqui eu estou usando para chocolate, mas se você quiser estiver fazendo, por exemplo, uma decoração, alguma coisa que não é comestível, por exemplo, você pode colocar com uma cera, que é aquele, sabe que antigamente que os reis tinham os seus anéis e colocavam para marcar? É o sinete. Esse aqui está aqui na nossa mão. Então a gente pode fazer isso também. Aqui eu vou fazer com o meu nome. E a gente pode também pingar numa superfície um chocolate e colocar ele em cima e soltar, que o peso dele já vai ajudar para expandir. Mas eu achei muito legal essa ideia também de você usar isso aqui. Isso aqui é da Porto Formas. Olha que legal aqui, ó. Dá pra gente fazer o sinete exatamente bem redondinho. É claro, não precisa necessariamente você fazer, eu não tenho,
pode colocar e fazer, mas isso aqui já me ajuda a fazer vários cinetes do tamanho certinho, do formato certinho. Esse aqui é do tamanho, eu vou usar isso aqui da Porto Formas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou derreter o meu chocolate, ok? E vou colocar no meu potinho aqui, ó, ok? Ó, coloquei, espalhei direitinho. E aí, o meu cinete tá gelado, tá aqui, ó. Mas ele não pode ficar molhado, então eu vou secar, tá? Ele tá gelado e eu vou secar, ok? Sequei, mas tá gelado. E aqui eu vou colocar, ó. E vou deixar ele secar. Ele vai ficar durinho o meu chocolate. O chocolate que eu tô usando aqui é fracionado, porque aí ele fica mais fácil, mais rápido, durinho. Se eu estiver usando um chocolate que não é fracionado, eu preciso fazer o choque térmico ou a temperagem, para que ele possa ficar aqui. Aí eu vou colocar, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Para esse tipo de trabalho, eu acho que é mais interessante também o fracionado. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas chocolate... Aqui vocês viram que a gente usou dois tipos de chocolate, né? O cobertura, que é o fracionado, e o nobre mesmo que a gente gosta de comer, que é aquele mais para recheio. Dá para você usar essas duas formas. A gente às vezes pensa que chocolate fracionado não é muito bom para confeitaria, mas usando para o que é determinado, por exemplo, uma casquinha, ou então um cinete como esse aqui, super funciona porque não é algo que você vai comer. Aqui, o recheio realmente aqui é de chocolate mesmo, mas algumas decorações não. Aliás, que essa decoração aqui que a gente colocou é de chocolate mesmo, não é o cinete, o fracionado, mas super funciona também. Agora vamos tirar, ó, ele já tirou, ó, vou tirar aqui, vamos ver. Olha aqui, gente, olha que lindinho, meus amores. Tem a minha marca, tem meu nome aqui. Como a gente está usando nesse tipo de acetato, eu posso não precisar do acetato, tá? Se eu estivesse fazendo, por exemplo, aqui, sem estar no acetato, ou então numa placa, eu colocaria e depois só desgrudaria numa boa. Como eu usei acetato e ele tem mais chocolate, eu posso levar isso para a geladeira e depois tirar, porque ele vai ficar mais firme e aí ele vai descolar certinho, beleza? Então a gente vai colocar lá na geladeira. Ó, se você não tiver, então, aquele... acetato lá. Aqui eu coloquei um filme plástico na bancada que fica mais fácil. Se você tiver um tapetinho de silicone, melhor ainda. Mas se não tiver, dá pra fazer, ó. Eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar uma gota, ó. Coloquei uma gota. Pode ser até mais, porque o meu cinete é grande, mas tem cinetes menores, tá? Coloquei uma gotinha. Tirei. Ó, coloquei aqui no gelo que fica mais fácil, em vez de você ficar indo pra lá e pra cá no freezer. Agora seca. Tem que secar bem. Tem que estar gelado. E agora eu vou colocar bem no centro, ó. E vou deixar. O outro, vocês vão ver. Esse aqui eu vou deixar aqui porque eu não coloquei no acetato, então ele tá fininho, tá aqui, é fracionado, ele vai sair daqui a pouquinho, ó. Vamos tirar aqui, ó. Saiu. Olha que lindinho. A gente vai tirar aqui, ó, o outro, a gente vai tirar, ó, vou virar, e olha que legal, formas diferentes a gente fazer. Aqui, ó, vamos ver se ele já tá bom, eu posso deixar aqui um pouquinho, ó, e aí, ó, o meu, de duas formas. Beleza? Posso colocar já assim? Posso, mas a gente pode fazer uma belezura aqui também, ó. Vou pegar esse corante aqui, ó, é brilho para superfície colorido da Loli Candy. Olha que lindo aqui, gente, muito lindo. Vou pegar, ó, tiro o excesso aqui, ó, e literalmente, olha que lindo, gente. Você pode colocar, ele é comestível também. Posso colocar só na pontinha aqui também, em vez de no centro, tanto faz. Olha que legal. Então era assim que era feita a moedinha de R$1. Não é? Pegamos o segredo, gente. Ó, olha que lindo, gente. E aqui também, mesma forma. Posso até colocar só um pouquinho, ó, só para ficar aquele aspecto antigo. Olha que legal. Aí você vem e vai colocar no seu bolo.
né, no seu bolo de pote. Ou nesse daqui, que a gente já colocou também. Posso, como ele é de chocolate, eu consigo introduzir aqui e deixar ele aqui. Olha, gente, que lindo. Vai ou não vai me dizer que você consegue levar isso aí e ter mais lucro ainda? O seu bolo de pote já é maravilhoso? Imagina dessa forma. Quem vai fazer? Me falem aqui embaixo nos comentários se vocês vão fazer, já estão animados para fazer. E se fizer, marca a gente, né? Vamos marcar. Todos nós, tá? E aí, gostaram, gente? Olha que coisa linda. Agora eu vou ter que comer, gente. Não, tá muito bonito. Tá muito bonito da dó, né, gente? Isso aqui, imagina qualquer pessoa ganhando isso aqui, gente. Não é lindo? Agora, finalizando, é o trabalho árduo, difícil. Alguém tem que fazer esse trabalho sujo. Vou ter que experimentar, gente. Mas se você quiser também experimentar, você tem que fazer aí, hein? Será que tá bom? Olha isso, gente. Muito difícil. Uma delícia. Façam. Aproveita. Já coloca em prática tudo isso que a gente ensinou. Se você gostou, comenta aqui pra gente. Isso ajuda muito o nosso canal. Se você não sabia como fazer, coloca em prática fazendo, marca a gente. Tem alguma dúvida? Coloca aqui também que a gente vai respondendo pra você, tá bom? A gente quer ver você voando e realmente lucrando com isso aqui, ó. Esse bolo de pote você pode ganhar muito ao longo do ano, beleza? Muito obrigada por você estar aqui. Meu nome é Nana Goese. Não esqueça de me seguir também. Sou especialista em flores de açúcar. Se você quiser também aprender mais alguma coisa também, entre em contato comigo. Vai ser uma honra também ter você como nosso participante e ajudante aqui a florir mais ainda esse mundo. Beijo no coração!